todos, 34º episódio do CBcast aqui de Unai, o seu podcast de Unai. Hoje aqui comigo, João Alfredo Porto Góes, religioso aqui, praticante da religião, integrante de comunidades religiosas católicas aqui da nossa cidade. João Alfredo, um prazer aqui recebê-lo, né? Ele vai falar sobre o papel da religião na educação de crianças e jovens. Um tema hoje muito difícil, né, João? Porque nós não temos uma fórmula mágica para passar para os jovens, para os nossos filhos, mas a gente tenta acertar sempre, né, João? Eu começo a perguntar, agradecendo a sua presença aqui, como você descreveria o papel da religião na sua vida, o que ela pode representar para os jovens? Na minha vida, a religião é como um cimento de uma casa. É indissociável, algo claro na minha vida de hoje, né? Mas eu diria que ela é a base de tudo em um mundo tão relativista que a gente vive hoje, né? E com tanta desordem. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em ordenar a vida, né? Tanto que tem tantas dificuldades na escola, tantos transtornos psíquicos que são advindos dessa falta de ordem, né? Então a religião, ela é esse pilar capaz de ordenar as nossas vidas. Então, para mim, hoje, a religião é isso. Um sinônimo dela, para mim, é ordem. Ordem, referência, isso mesmo. E a gente pode até fazer uma mesclagem aí com a disciplina, né? Disciplina, eu acho que é a palavra que vem justamente de uma ordem, de uma hierarquia, de um respeito, né, muito grande, que o jovem tem que ter com os seus pais, né? O jovem tem que ter com os seus responsáveis, né? E saber que a vida não gira só em torno deles, é preciso, né, ter uma humildade, né, de aprender, buscar cada vez mais, né, levar uma vida reta, correta, né, de valores, né, João? Sim. E assim, quais foram os principais ensinamentos, né, que você pode citar para nós, que impactaram a sua vida e que podem ser aqui citados, né, para orientar os jovens de hoje em dia, às vezes muito assim, perdidos, sem essa referência, com algum contato, né, com culturas um tanto quanto já depravadas, enfim. Essa mensagem eu acho que a religião, como instrumento, né, da fé, pode nos trazer, não é isso? Exatamente. A religiosidade, a adolescência é um período de crise, né? É um período traumático. E isso é natural porque você tem uma mudança até hormonal, né? Uma mudança no corpo. Então é um momento de crise. Ao mesmo tempo que o ser humano ele foi feito para viver em comunidade. É curioso, eu gosto muito dessa reflexão, que o ser humano é o animal, entre aspas, na minha visão, a gente nem poderia chamar o ser humano de animal, porque ele é uma outra coisa, mas considerando, né, como um animal racional, ele é o animal que mais necessita de grupo, mais necessita de família. Tanto que o ser humano, o cachorrinho, ele nasce, se você separar ele da mãe, ele vai agir como cachorro. Ele vai correr atrás de gato, ele não vai gostar de certos alimentos. Vai pelo instinto. Ele vai pelo instinto. E assim com todos os animais. E o ser humano, não. O ser humano, ele precisa de outro ser humano para aprender a ser humano. Tem muitos casos de crianças que são criadas por animais, até casos atuais, que são questão de abuso, né? Aquela criança que ser criada no canil. Tem um caso atual muito não sei se na Dinamarca ou na Noruega, mas essas crianças, dependendo do período que ela fica sem ter contato com o ser humano, ela depois não aprende a ser humano, ela não consegue aprender a falar, ela não chora, ela não sorri. Então, isso mostra que é uma coisa incrível. O cérebro mais desenvolvido, né, dos animais é o que mais depende de outro para aprender. Isso mostra isso, porque a gente foi feito para nascer numa família, para aprender com uma família e também para viver em comunidade. O ser humano também é o único animal que não consegue desenvolver todas as potencialidades da sua espécie. Como assim? O cachorro, você ensina para ele tudo que um cachorro consegue fazer. O que o seu cachorro faz, todo cachorro consegue aprender. Uns mais fácil, outros menos. O ser humano, não. Você nunca vai ter um campeão na capacidade do Michael Jordan, por exemplo, que tem a mesma capacidade de um Beethoven musical. E que também possa fazer, né, enfim, habilidades diversas que o ser humano tem. Então isso torna necessário para nós a vida em comunidade. Eu preciso de alguém
que produz carne, e também de alguém que seja forte para fazer a segurança da... Então, o ser humano, ele naturalmente vive em sociedade. E na adolescência, quando ele entra na crise, ele vai procurar um grupo. Ele vai procurar um grupo. Se hoje nós não temos grupos religiosos fortes né, de adolescentes, ele vai fatalmente cair em grupos que a gente chama de grupos de desordem, né? Como você diz, de ideologias contra a família, sem referência, que trazem um discurso de liberdade, mas que gera ansiedade, depressão, insegurança. Tanto que hoje a gente vive a sociedade onde as pessoas são mais livres. Nós nunca tivemos pessoas tão livres. Hoje você pode escolher tudo. Você pode escolher até mudar de gênero, né? E, no entanto, num ambiente de tanta liberdade, você nunca teve tanta ansiedade, depressão, suicídio. Exatamente, austermínio. Então a gente mostra... entre adolescentes. Né? Especialmente entre adolescentes, pessoas que se mutilam. Então mostra que, sem uma referência, que é o que a gente vive muito hoje, a tese de que os adolescentes têm que ser criados mais livres, aí vem as críticas à religião, a religião limita muito. Um ambiente onde o jovem cresce sem limite, não lhe gera felicidade, gera ansiedade, gera falta de referência. E eu costumo dizer que o jovem, o adolescente, a criança, no fundo, eles gostam da limitação. Claro. Eles gostam de você orientá-los, eles se sentem internamente protegidos. Claro. Né? Pode ser que no momento não, mas depois ele reconhece. Sim. Eu acho incrível assim, que os pais têm dó de corrigir ou de deixar o filho no tédio hoje em dia. Parece que existe uma hiper mega proteção que foi crescendo, né, a partir dos anos 90 para cá. Sim. E eu venho citando até aqui no nosso podcast que essa falta de orientação, falta de limites, né, vem prejudicando demais os jovens e confundindo o jovem sobre como ele deve se portar, como ele deve evoluir. E aí eu falo, existe uma dificuldade grande da fé mesmo, não vou dizer nem religião, né, como instrumento da fé, mas as pessoas parecem que perderam a fé, né, naqueles objetivos, né, que são sólidos para a formação de um jovem. Como fazer, agora falando sobre a religião, que a religião volte a ser uma referência nas famílias, que ela volte a ser uma referência, né, para o adolescente, né, que está ali com os hormônios, numa fase de dúvidas, e como trazer a religião para a maioria, né, dos jovens, independentemente de qual seja a religião. É o grande desafio, né? Eu falo que é uma contra-revolução, porque isso não aconteceu por acaso. A visão que eu sigo, né, de história, isso não foi por acaso, isso foi muito bem planejado, e a abundância de livros sobre isso. Eu gosto muito de citar Antônio Gramsci e também os autores da Escola de Frankfurt, no começo do século passado também, em especial Herbert Marcuse, que falou muito da questão dos costumes. Então isso foi muito bem planejado, de que precisavam atacar os hábitos, a moral tradicional, sobretudo cristã, claro, para se colocar uma nova ordem, né? Então isso veio sendo feito ao longo do tempo de forma planejada. Então a forma de contrapor isso é fazermos a mesma coisa com paciência, que é voltar a levar a religião para dentro de casa. E onde muitos enxergam a religião como opressora, é o que a gente estava dizendo, ela é uma referência. Tem uma frase que eu gosto muito, uma imagem que eu gosto muito, que um rio, uma correnteza, né, uma corrente, uma torrente de água, ela é desordenada. Sim. E é só quando você a represa, a canaliza, que ela pode refletir o céu. Sim. Então é só dentro de algo ordenado que a beleza pode florescer. Essa é a visão de mundo, né, que eu tenho. Tem uma história da música clássica também, né? Na época a música clássica floresceu, né, os maiores, Bach, sobretudo, foi a época que era mais rígido. A igreja proibia certos tipos de composições, de harmonias, e dentro daquela coisa tão rígida surgiu essa né, uma música tão elevada. Então a gente precisa voltar a ter limite. O que a gente fala na questão do jovem é mais a questão da disciplina mesmo, que dá essa sequência de ordem, de limitação, de hierarquia e referência que ele precisa de ter, né? Mas o que se fala é excesso de telas,
dificuldade dos pais verificarem e pensarem um pouquinho sobre o que levaram eles a serem as pessoas que hoje são, né? Ou seja, na época tinha um controle, tinha uma rigidez, muitas vezes, né, na forma de você educar os filhos. Você pegar, você é da minha época, né, como funcionava o seu pai, sua mãe te educando, era algo bem mais rígido, eles não tinham aquela dó que hoje tem, parece que as pessoas estão com dó de deixar os filhos no tédio, deixá-los ali fazendo alguma atividade, que seja lavar uma louça, que seja buscar ali uma ajuda ou acompanhar mesmo um adulto, né, sem estar com o celular na mão. Tá? Então, esses são desafios que a gente tem encontrado bastante. Né? Os pais não estão mais chamando a atenção dos filhos, né? Desafiam professores, né? A gente percebe essa desunião, né, dos filhos com a escola. Né? E aí que está, né? Para você, como que a religião te ajudou a florear, a desenvolver? Que você hoje é um profissional bem-sucedido, tem várias atividades, conseguiu superar os desafios da adolescência de forma muito tranquila. Quando é que você começou a participar? Como foi que você se interessou pelo catolicismo? Como é que isso foi direcionado? A gente aprende muito na dor, né, na necessidade, né? Eu tive uma criação católica, né, na infância, e depois na adolescência acabei me desviando, como acontece com muitos, né, talvez com a maioria aí das pessoas. Houve esse período aí de distanciamento, e foi justamente num momento de crise, né, minha esposa ficou grávida, e na época a gente não era casado, uma história bastante complicada, e foi nesse momento de crise que eu, me vendo sem chão, eu busquei uma referência. Por medo mesmo, medo da vida, medo do futuro, né? O que vai ser para o futuro. Eu acho que no momento de crise a gente busca uma referência. E eu tinha essa referência para buscar, pela criação que eu tive. E foi quando eu voltei pensando nisso, né? Que tipo de família eu ia ter, que tipo de criação eu ia dar para o meu filho. E foi quando eu voltei a buscar essa referência que eu tinha. Então, o que eu vejo hoje, nós estamos vivendo um mundo autorreferenciado, ou sem referência nenhuma, né? E é a frase que eu gosto muito também, né, espiritual, de religiosidade, que não existe ressurreição sem cruz. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que quer as benesses, né? Quer a parte boa sem o sacrifício. E isso a gente vê em tantos setores da sociedade que são tantos exemplos. Me veio aqui na cabeça agora até a questão estética. Então, hoje as pessoas... Eu conheci recentemente um garoto de 17 anos, que sempre foi assim, cheinho, mas não era uma obesidade mórbida e tudo. E ele estava magro, assim, falou, parabéns, tá malhando. Eu falei, não, eu fiz cirurgia bariátrica. Então, quer dizer, olha o mundo que nós estamos vivendo. Um rapaz de 17 anos, homem, que tem mais facilidade de perder peso que a mulher, uma questão, né, fisiológica, aos 17 anos, ou seja, um jovem, fez uma cirurgia bariátrica. E ele não tinha uma obesidade mórbida, não, era um gordinho. Isso né, com esforço. É o retrato da nossa sociedade. A gente busca a ressurreição, mas sem passar pela cruz. A gente busca as benesses sem fazer o sacrifício. E isso gera uma distorção absurda. Eu digo, nós somos hoje uma sociedade viciada em dopamina, né? Em prazer. Sim. Isso começa com os pais. Sim. A gente às vezes fala que tem que controlar a tela dos filhos, mas os pais estão viciados em telas. Então, se o filho nos vê o tempo inteiro com a tela, aquilo ali, nossa, gera uma atração, uma atração muito grande. Perfeito. Então, se nós não voltarmos a viver uma sociedade que entende que o sacrifício é o que nos traz os grandes ganhos, as grandes felicidades, na verdade. Tem um exemplo que eu gosto muito também, o time de futebol. Sim. Teve um ano que o Atlético foi campeão, que ele ganhou de virada 2 jogos praticamente impossíveis, acho que tinha que ganhar de 2, e tomou um gol, teve que fazer 4 gols, sim, pênalti no último minuto, né, do Ronaldinho Gaúcho. A alegria dos atleticanos, eu não sou atleticano, não, o exemplo foi, sou corintiano, que também sofre muito, mas a alegria deles quando foram campeões, você pega a foto deles campeões. Exatamente. Você imagina se chegasse lá no começo do campeonato e falar, os outros times desistiram, tá aqui, vocês são campeões. Eles teriam aquela alegria? Jamais. Então, nós temos que lembrar que a origem,
O que realmente nos dá satisfação, plenitude, é o sacrifício. Perfeito. Não é só o gostinho, né? É até clichê falar isso, mas é necessário, né? Eu falo até para as pessoas à minha volta, até para os alunos que estão começando ali, às vezes não, matéria com dificuldade, que não basta você ser inteligente, ter nascido superdotado, o que vai fazer com que você mantenha a constância é o chamado esforço, que é isso que você está dizendo, né? Superar desafios através da habitualidade, né? De você buscar ali pela dor, pelo esforço, a disciplina, aquele êxito, né? E eu acho interessante que até o Guga mesmo, né? O nosso Guga, campeão do Roland Garros 2 vezes, ele tem um livro da autobiografia dele explicando sobre isso, e ele dizia, bom, eu nasci muito talentoso, só que dentre os tenistas mundiais, vários tenistas são hiper mega talentosos. Então, o que eu tinha que ser? Ele explica a vida dele como era lá atrás, perdeu o pai muito jovem, treinava com os irmãos, né, e começou a ganhar força, esse gosto dele pelo tênis. Em determinado momento da vida dele, né, ele ganhou o principal torneio, que é Roland Garros, passou um pouquinho, ele já não conseguia ter mais o mesmo desempenho. Ele dizia, eu sou talentoso igual 1000 tenistas. A questão é, eu não estava me esforçando bastante para eu me destacar entre esse pouquinho de tenistas que ali se tem. E vários outros exemplos a gente pode citar aí, né? É Oscar fala muito isso. Exatamente. A Carol Dweck, ela escreve sobre mentalidades, né? E isso é muito bom para o jovem, porque a gente tem a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é você acreditar que só pelo fato de você ter nascido numa família, às vezes, um pouco mais abastada, né? Você já vai ter a vida tranquila pro resto da vida, o que é uma mentira, né? A gente tem isso como aquele velho ditado, né? O avô milionário, o pai já pobre e o filho miserável, né? Velho ditado. Então, se você não praticar o esforço, tá? Você não consegue manter aquela sequência ou mesmo, né, se alavancar e superar um pouco. E para o jovem isso é crucial. Né? Crucial. Velho ditado em inglês, né? No pain, no gain. No pain, no gain. Essa é essencial. Sem esforço, sem dor, não há vitória. Então, quer dizer, precisamos de ter isso, né, para o jovem. E a sociedade, até bem pouco tempo, porque quando a gente pensa 50 anos atrás, comparado à história da humanidade, é ontem, né? Isso. Então, até poucos anos atrás, o normal de 99% das pessoas era uma vida dura de sacrifício, de trabalhar todos os dias, não tinha sábado, não tinha domingo, né? O seu pai foi produtor rural, meus avós, de domingo a domingo, uma vida de dureza, de sacrifício, para de vez em quando ter alguns prazeres na vida. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que quer prazer o tempo inteiro. E a tela, a gente deu o exemplo dela, né? Não há nada mais eficaz para nos distanciar da realidade e, consequentemente, nos distanciar de Deus, da religiosidade, do que a tela. Porque ela nos dá o prazer imediato. Ela é feita para aquela rolagem de tela, ela foi desenvolvida porque a cada rolagem te dá uma dose de dopamina, uma dose de prazer. Até um livro Não Dopamina, interessantíssimo, ele explica isso, né? Dosimetria de doses, né, homeopáticas ali de dopamina para você ficar compenetrado, né? E aí que está a dificuldade. Como nós vamos superar isso? Eu creio que você deve fazer muitas leituras na sua casa, pela religiosidade que você carrega, né? Como trazer o linguajar mais simples da Bíblia para os seus filhos? É um grande desafio. É um grande desafio e a única forma de fazer é levar esse contato a eles o mais frequente possível. E distanciá-los, na minha opinião, distanciá-los dessa droga que é a dopamina. Então, hoje, os pais estão drogando os filhos desde pequenos sem saber. Então, aquela famosa frase, né, atribuída a Santo Tomás de Aquino, só se ama o que se conhece. Sim. Então, seus filhos não vão aos 18 anos de idade, aos 20 anos, plim, aconteceu uma mágica e eles vão adorar a Deus. Eles sem conhecer. Então, é exatamente que isso se torne algo frequente. E aí vem, isso só vai existir com disciplina e ordem, que é o que a religião nos traz. Qualquer religião traz isso. Não existe religião sem rotina, sem disciplina. Não existe. Toda religião tem a sua liturgia, a sua doutrina, os seus limites, como nós dissemos. E põe limites. Não é castigo. Não. As pessoas hoje encaram a disciplina como se fosse castigo. Mas a origem dela é justamente esse treinamento através de instrução. E quem passa a instrução? É o líder da casa, pai e mãe. E nós temos que ter isso em mente cada vez mais, não é?
sem dúvida. Aí vem a questão que nós temos dos pais, né? Como a gente estava dizendo, antigamente era normal você ter uma vida de sacrifício. Sim. Hoje as pessoas não querem sacrifício. E ser pai e mãe é abraçar o sacrifício. É o sacrifício de você chegar em casa e, ao invés de eu me entregar à passividade aqui da tela, né, de ficar só assistindo, não. Eu vou ter que sentar com meu filho, ter paciência de ouvi-lo, ler uma história para ele, orientá-lo. Isso é um sacrifício. Não existe fórmula mágica. Tem um escritor, que é um padre, o Alê, ele fala no livro dele, que é tratado sobre ensinamentos pedagógicos. Ele explica que o maior presente que você dá para o seu filho é a sua presença. Né? Porque parece óbvio, mas é isso mesmo. Você tem que fazer um olhar para o futuro. Se você não estiver ali o acompanhando e orientando, ele vai procurar outros valores, outras formas, né, de crescer em conjunto, igual você falou. Essa questão. E aí que está o ponto, né, João? Como romper essa dificuldade, né, de alguns textos um tanto quanto mais difíceis de serem compreendidos, né, e, ao mesmo tempo, buscar unir a tecnologia, né, com a religião, aproveitar os celulares para trazer mensagens dentro dele de forma positiva, na forma adequada, né? Porque, por exemplo, existe um autor que ele é muito famoso mundialmente hoje, que é o Jonathan Haidt. Ele escreve livros aí muito importantes sobre essa questão de telas e adolescência, e ele é muito enfático, até diria um pouco até radical. Ele fala que a pessoa só deveria ter acesso ao celular aos 14 anos e redes sociais apenas aos 16 anos. Né? E hoje a gente vê pais aí entregando celular o tempo todo, de forma livre, a partir dos 3, 4 anos de idade, assim, em excesso. Para ficar calmo, para não entrar em briga com ele, deixa ele lá com o celular. Esse é o tipo de educação que não pode acontecer, que vai de encontro, né? Vai contra o que você acabou de falar aqui. É doação, é você ter paciência, é você buscar ali, mostrar o sacrifício e o esforço necessário. Né? Então, essa é a pergunta: como unir tecnologia aos ensinamentos bíblicos? Hoje, graças a Deus, tem muita gente se preocupando com isso, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Lumini TV, não sei se você conhece. Lumini TV, ela é uma Netflix cristã, católica, mais católica. Tem filmes evangélicos lá também. Mas e lá tem desenhos, tem filmes antigos, filmes bem antigos. Não é só aquela coisa assim bitolada, vamos dizer, né? Lá tem, por exemplo, filmes de Bang Bang. Certo. Porque nesses filmes, é o que também a gente fala, resgatar valores não é necessariamente botar um menino sentado dentro da igreja, que não vai ter atrativo nenhum. Exatamente. É ensinar para ele referências, valores. Às vezes, num filme de Bang Bang, ele vai aprender um valor ali melhor do que se ele estivesse sentado lá na catequese, por exemplo, que é aquela coisa formal que não vai ser atrativo para eles, né? Então, a tecnologia, na verdade, hoje nos dá muita possibilidade disso, né? Desenhos, Bíblias para criança, músicas, né? A diversidade que a gente tem hoje de músicas religiosas, com clipes bacanas e tudo. Mas eu acho que o principal é entender isso, que temos que abraçar a cruz de ser pai, que é uma cruz. E uma coisa muito importante também, que as pessoas confundem, acham que a sociedade aprendeu muito a dar liberdade, né? Sim. Mas se você não dá consistência de valores e de virtudes, você está dando a mesma liberdade que você dá para um viciado em droga, entregar uma pedra para ele de crack e falar, não, você é livre, você só vai fumar se você quiser. Ele não é livre. Ele é um escravo daquela droga. E hoje é essa mesma escravidão que nós temos dos prazeres. O prazer da tela e outros, os prazeres em geral. Nós somos escravos na sociedade da dopamina. Né? Exatamente, a nação dopamina. Nação. E eu dou alguns exemplos, né, que eu tento fazer aqui em casa. A minha filha mais velha aqui, que mora comigo, né, ela já leu uma Bíblia para crianças. Né? Eu acho muito interessante pela ilustração que se tem, né, uma versão infantil, lúdica. E mais um pouco mais adiante tem versões da Bíblia jovem, né? Até para nós mesmo explicar se é alguma coisa mais simples, né? Acho interessante, né? Versões de Bíblia jovem. Tudo bem que você tem que chegar a um ponto que você vai ter que estudar, né? E hoje tem, por exemplo, uma tecnologia que eu vi, um grupo da internet lá, eles trazendo um mapa
da Bíblia, né, de forma cronológica, para você entender a cronologia. Porque a Bíblia são vários livros, o Antigo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, que não são, né, sedimentados ali por ordem cronológica. Então, às vezes, para a pessoa começar a ler, né, claro que a leitura do Antigo Testamento é muito gostosa, né, mas a partir ali do meio, ali a coisa começa a ficar um pouco mais travada, sim, sim. Né? Então é importante ter esses mecanismos, né, João? A gente não pode esquecer que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Perfeito. Alma, alguns vão chamar da psique, né, que é o nosso intelecto. A gente só vai chegar ao espiritual elevado desenvolvendo a nossa alma, nosso intelecto. E só tem uma forma de desenvolver o intelecto, que é através do estudo, da leitura. Perfeito. E se eu não leio, não estudo religiosidade, eu não tem como eu dar esse salto. Né? A gente acredita que tem como, se Deus quiser, como converteu Paulo, né, derrubando ele do cavalo. Mas nas pessoas normais, na maioria delas, é através de abrir essa porta, através do estudo, através de desenvolver mesmo. E é como começar a malhar, né? O físico. Essas três dimensões, física, psicológica, né, vamos chamar assim, e espiritual, elas são muito parecidas, né? O no pain, no gain, que você deu o exemplo. Quando eu começo a malhar, é difícil, é dolorido, dói. Eu tenho preguiça. Depois aquilo vai se tornando natural e eu vou desenvolvendo. O dia que você não faz, o corpo cobra. O dia que eu não faço, cobra. E à medida que eu vou... E não existe, uma frase muito importante, não existe pausa no desenvolvimento humano. Santo Agostinho de Hipona vai dizer que não existe pausa no crescimento espiritual, mas a gente pode dizer para o crescimento humano em geral. Se você para, você não fica onde você está, você cai. Isso é, por exemplo, para o corpo. Se você vê o Cristiano Ronaldo, ele fala, hoje ele treina muito mais do que ele treinava antes. Se ele treinasse igual ele treinava quando tinha 18 anos, ele decaía, porque o corpo dele não responde igual. No intelecto é a mesma coisa. Se eu paro de onde eu estou, não, já li o suficiente, não preciso estudar mais nada. Eu vou começar a esquecer ali, vou começar... Isso é muito confirmado hoje, né? O Alzheimer, exatamente. Você combate ele com leitura, com estudo. E aí, no espiritual, por que seria diferente? No espiritual é a mesma coisa. Se eu rezo uma Ave Maria todo dia, daqui a um ano eu continuar rezando uma Ave Maria, eu não vou estar no mesmo nível espiritual, eu vou decair. Então a gente tem que estar se desafiando a cada dia, e aí também não é só ajoelhado e rezando, eu tenho que me entregar ao outro, né? Tentar viver o que no caso, né, a religião cristã, o que Cristo nos pediu. Então eu tenho que estar me desafiando diariamente, senão eu não vou parar onde eu estou, eu vou certamente regredir. João, nosso episódio já está se encerrando. Eu vou te convidar novamente para estar aqui conosco, para falar de vários temas sobre criação de filhos, religiosidade, palavra, né, bíblica. E eu até coloquei aqui várias citações, né, mas eu citaria Hebreus, né, 12:11, capítulo 12, versículo 11. Ele diz o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza no momento. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aquele que por ela forem exercitados. Ou seja, é o que nós estamos aqui falando, né? O esforço pode ser difícil no começo, mas necessário. E Provérbios mesmo tem várias passagens interessantíssimas, né, para a gente poder dialogar em relação à criação de filhos, né? E em síntese, fala para a gente olhar para o filho, criança, ou adolescente, ou até jovem, para o futuro, né? Sempre olhando ele para o futuro. Então, eu preciso agora disciplinar. Não tem como. Esse dia eu estava com dó da minha filha, porque eu comecei a brigar com ela no carro, porque ela tinha se atrasado, tinha esquecido o lanche, tinha esquecido o lancheiro. Aí levei ela para o lugar lá do trabalho, ela ficou lá mais entediada, né? E a gente meio que fica com dó, só que depois a gente começa a pensar, ela está comigo aqui, é um ambiente bom, não está no celular, está pintando ali, por que eu tenho que ter dó, né? Na verdade, eu estou ajudando. O tédio é fundamental. E aí depois ela passou a brincar, fazer brincadeira, me abraçar, dizer que ama, quer dizer, você fica espantado, né? Porque o instinto deles desagradece quando você os orienta. Qual a passagem bíblica que você nos colocaria, ou uma outra colocação desse final de episódio para os nossos jovens aí que precisa de se orientar e buscar um caminho, né, diferente do que ele está hoje? Olha, mais do que para os jovens, eu diria para os pais.
Se você não der referência para o seu filho, o mundo vai dar. E como disse, os jovens, o ser humano, ele busca referência, ele busca grupo, ele busca comunidade, isso está inerente ao nosso ser. Então, ou ele vai se identificar com a sua referência, com uma referência experimentada, no caso da religiosidade cristã, há 2000 anos, ou você vai entregar ele a qualquer referência aventureira que tem trazido tanta tristeza para o mundo. E para os jovens, que eles tenham a coragem, que eles sejam corajosos de fato de buscar a verdade. Porque tem uma referência, hoje em dia os jovens se acham muito corajosos quando vão contra os pais para ir com o grupo da escola. Sim. Mas é muito fácil você ir contra os pais que você sabe que te amam, que jamais vão te rejeitar, que jamais vão te, né, de fato, agredir, e abraçar a turma. Coragem mesmo, ser corajoso, revolucionário, é ir contra essa turma inteira e falar, não, acho que meu pai e minha mãe estão certos. Então, meu desafio é para que sejam corajosos de enfrentar o grupo. Muito bom mesmo, né? Então, nós encerramos o episódio com o João Alfredo, uma conversa muito importante, agradável. Esperamos você de volta aqui no nosso Será podcast. Uma honra. E até a próxima, pessoal. Até mais.